irmãs, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início nessa manhã à nossa escola dominical da Igreja Presbiteriana de Batovi. É um privilégio para nós podermos abrir a palavra do nosso Deus e ouvir as promessas que a palavra de Deus traz para o nosso coração, para o conforto da nossa família. E são nessas promessas de Deus que estão na palavra do Senhor que nós somos ricamente abençoados pelo Senhor, e essas promessas da palavra de Deus produzem no nosso coração o conforto, a graça e o encorajamento para que possamos continuar confiando em Deus em meio ao nosso cotidiano, a tudo que nós vivemos no nosso dia a dia. Quero convidar você para que abra sua Bíblia no Salmo 121, Salmo 121, que fala que Deus é o fiel guarda dos homens, é Deus quem cuida de nós, é Deus quem nos protege, é Deus quem nos abençoa. O salmista então diz: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O Salmo 121 faz parte dos cânticos de romagem, quando os peregrinos iam para as festas religiosas em Jerusalém. Eles iam cantando esses salmos, esses cânticos de louvor e adoração a Deus. Eles reconheciam, enquanto eles passavam por aqueles lugares perigosos, no meio daqueles desfiladeiros, dos montes, eles diziam: eleva os olhos para os montes, e onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então nós estamos aqui nessa manhã, depois de uma semana, mais uma semana de isolamento social, mas continuamos como peregrinos nesse mundo, peregrinos que confiam no Senhor, que reconhecem que o que nos sustentou mais uma vez nessa semana foi o cuidado maravilhoso do nosso Deus. E nessa manhã eu também quero fazer uma oração de gratidão a Deus pelo aniversário dos nossos irmãos Pedro, Marina e também do Rafael. Quero agradecer pela vida desses irmãos, pedir que a graça do nosso Deus esteja sustentando e fortalecendo suas vidas. Agradecer também pela vida dos nossos irmãos Diego e Adriane, que comemoram hoje, dia 19, o seu aniversário de casamento. Então nós vamos estar orando por eles, orar também por aqueles que estão enfermos, que carecem da graça, do cuidado, do encorajamento que vem da palavra do Senhor, desse nosso Deus maravilhoso, que cuida, que protege e que abençoa nossas vidas. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essa manhã na Tua casa, onde podemos aprender mais da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida de toda a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Batovi. Que o Senhor continue protegendo e cuidando de cada família. O Senhor sabe que nós carecemos, Pai, do Teu cuidado, da Tua graça, da Tua bondade sendo derramada sobre as nossas vidas. Eu rogo, Pai, nessa manhã, em forma de gratidão ao Senhor, pela vida dos nossos irmãos Pedro e Marina e Rafael, que fizeram aniversário nessa semana. Muito obrigado, Pai, porque mais uma vez a Tua graça foi derramada sobre suas vidas, e eles podem mais uma vez contar, Pai, com a Tua bondade, com a Tua fidelidade, sustentando as suas vidas. Continua cuidando deles, continua cuidando, Pai, e realizando seus sonhos, seus projetos. Que o Senhor venha abençoá-los, Pai, em tudo que eles fizerem, que tudo seja feito em suas vidas para a honra e para a glória do Senhor. Quero Te louvar também pela vida do Diego e da Adriane, pelo aniversário de casamento.
Obrigado porque é o Senhor quem uniu esse casal, é o Senhor quem tem também derramado o teu sustento, a tua providência sobre as suas vidas. Eu rogo, Pai, em nome de Jesus, o Senhor continue cuidando deles, abençoando, protegendo e, acima de tudo, Pai, conforme a tua bondade, tua fidelidade, realizando seus sonhos, seus projetos de vida, que tudo que eles fizerem realmente seja feito para a tua honra e para a tua glória, e que esse lar continue sendo sempre edificado no temor do Senhor. Quero também pedir, Pai, nesse momento, que o Senhor venha derramar, Pai, da tua cura sobre a vida dos nossos irmãos que estão enfermos. Eu quero pedir especialmente pela vida do nosso irmão Lucas. Rogo que o Senhor estenda a tua mão de poder sobre ele, sobre sua família, e que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoá-lo com a cura total, Pai, daquilo que ele tanto necessita nesse momento, que é a cura física. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoá-lo, estendendo tua mão de poder sobre ele e cuidando dele a cada momento, em cada instante da sua vida, que ele saiba que o Senhor está com ele todos os dias e jamais o abandonará. Cuida do teu filho, abençoa também o nosso irmão Pardal, Senhor, José, que o Senhor continue cuidando dele, a sua recuperação. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor o protegeu, e mesmo ele sofrendo esse acidente, sabemos que o Senhor esteve ali com ele em todo momento, no momento da operação, e agora, Pai, no momento da sua reabilitação total. Nós rogamos, Pai, que o Senhor estenda a tua mão também sobre ele, sobre sua família, e possa curá-lo, Pai, e trazê-lo de volta às suas atividades normais, para que o Senhor continue sendo exaltado e glorificado em sua vida. Obrigado, Pai, por essa manhã na tua casa. Ouve, Pai, a nossa oração, cuida de nós, cuida das nossas famílias e continua concedendo, Pai, da tua graça, do teu perdão, da tua bondade e da tua fidelidade que nos sustenta a cada dia. Obrigado, em nome de Jesus te agradecemos. Amém.
estaremos estudando um pouco sobre as promessas de Deus. Nós sabemos que estamos vivendo um tempo onde muitas famílias, muitos cristãos se encontram abatidos e preocupados com esse problema do coronavírus, com problemas também financeiros, problemas de toda a ordem que nós sabemos que tem atingido os lares, tem atingido o nosso país, as nações, em vários locais do mundo estão vivendo essa pandemia do coronavírus e os resultados têm sido trágicos, já com milhares de mortes, e nós rogamos nesse momento que realmente Deus possa mostrar por meio da sua palavra o quão importantes são as promessas de Deus, porque são elas que trazem para nós o conforto, que trazem para nós a esperança e a certeza de que o Senhor está conosco em todos os momentos. Há uma frase que diz que o nosso Deus, Ele é o Deus de promessas. Então Deus realiza a sua vontade na vida do seu povo por intermédio das promessas que nós encontramos na palavra de Deus. Nós sabemos que não existiria cristianismo, não existiria uma vida com Deus sem as promessas que o Senhor fez na sua palavra. Então o cristianismo existe hoje porque Deus, Ele cumpriu as suas promessas, e é isso que nos encoraja a confiar cada vez mais no Senhor, a confiar nas palavras de Deus quando Ele diz: não temas, não tenha medo, confia em mim. E o texto de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, Paulo vai dizer para os irmãos daquela igreja de Corinto que o nosso Deus, Ele é um Deus de promessas. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, Paulo, ele diz assim sobre as promessas de Deus: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então, nesse texto, Paulo, ele mostra para nós que Deus é o autor das promessas. A primeira verdade que esse versículo nos ensina é sobre o autor das promessas. As promessas são promessas de Deus. Elas revelam o caráter do nosso Deus, um Deus santo, um Deus justo, e elas são promessas soberanas, promessas verdadeiras, promessas imutáveis, poderosas, infalíveis e eternas. Nós, como povo de Deus, precisamos confiar nas promessas de Deus, porque essas promessas, elas nunca falham. Vários textos bíblicos confirmam que as promessas de Deus que são feitas para o seu povo, elas são cumpridas no tempo de Deus, mas elas jamais vão falhar. Josué, depois de conduzir o povo até a terra de Canaã, onde o Senhor o chamou ali no capítulo 1 de Josué, e depois de toda aquela história, de todas as idas e vindas e reviravoltas da história de Josué à frente do povo de Deus, no final do livro de Josué, no capítulo 21, versículo 45, Josué, ele diz a seguinte palavra, ele diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então tudo que Deus prometeu para a casa de Israel se cumpriu no tempo determinado pelo Senhor. Então nós vemos que essas promessas, elas fortalecem a fé do povo de Deus quando nós confiamos no Senhor. A própria palavra de Deus diz também que as promessas de Deus, elas são promessas que têm a capacidade também de ser realizadas além da capacidade humana. Quando o anjo visita Maria, o anjo Gabriel, a palavra de Deus diz que ele fala: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. É a história então de Maria, quando recebe o comunicado do anjo que ela seria mãe do Salvador, que o Espírito Santo desceria sobre a sua vida,
então a palavra de Deus mostra que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. As promessas de Deus, elas estão vinculadas aos planos e decretos de Deus. Deus realiza a sua vontade cumprindo as suas promessas. As promessas de Deus, elas são santas e fiéis. O texto de Atos, capítulo 13, versículo 34, assim diz naquele texto: e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, promessas que foi realizada com Cristo Jesus, para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira eu disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Então Deus fez promessas a Davi, que da sua descendência surgiria aquele que iria salvar o povo de Deus, o Messias prometido seria chamado de filho de Davi. Então as promessas de Deus refletem também o caráter verdadeiro do nosso Deus. O texto de Números 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Outro texto, 1 Samuel 15, 29, também diz assim: também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então, as promessas do nosso Deus, que Ele prometeu até antes dos tempos eternos, têm se cumprido por causa do caráter do nosso Deus, um caráter justo, santo, e Deus determina, conforme os seus planos e decretos, que elas se realizem. Então essas promessas trazem para nós, conforme nós vamos lendo a palavra de Deus, e essa é uma necessidade que nós temos nesse tempo de lutas, de muita desesperança no coração das pessoas, que nós continuemos confiando nas promessas de Deus, porque é Ele mesmo quem tem feito essas promessas. E outra lição que nós aprendemos nessas promessas de Deus, que essas promessas de Deus, elas são tanto materiais como espirituais, tanto coletivas como particulares, tanto temporais como eternas. Deus fez a Abraão uma promessa, e Ele disse lá no capítulo 12 de Gênesis, versículos de 1 a 3, quando Ele faz o chamado para Abraão, Ele diz: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então essa é uma promessa que foi feita individualmente a Abraão, mas que visa uma bênção coletiva, de Abraão até todas as famílias da terra. Então Deus promete que Abraão teria uma terra, que teria uma nação e um nome. Mas Deus faz apenas uma exigência para Abraão. Deus fala para Abraão: se tu uma bênção. Então é necessário que nós compreendamos que as bênçãos de Deus, elas vêm para abençoar a nossa vida e abençoar também as pessoas que estão próximas de nós. Então, nesse tempo de calamidade, de coronavírus, é importante que nós oremos, não só para proteger a nossa família, mas para lembrar que existem famílias também, que nós conhecemos, que estão próximas de nós, que de repente estão precisando tanto de apoio espiritual, como também de apoio material. Então, se Deus te dá condições e você tem sido abençoado pelo Senhor, você também deve pensar que aquelas famílias que estão próximas de você também precisam ser abençoadas pela sua vida. Então nós, como cristãos que conhecemos as promessas de Deus, temos também essa promessa, assim como foi feita a Abraão, para a nossa vida também, que nós possamos abençoar aqueles que estão próximos de nós. E essas promessas de Deus, elas também são
incondicionais e condicionais. As promessas de Deus, elas são incondicionais quando elas não exigem do homem a sua participação, e condicionais quando requer de nós uma atitude diante das promessas de Deus. Deus fez uma promessa para Salomão, diz o texto lá de 2 Crônicas 7, de 12 a 14, que de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, algumas características dessa promessa de Deus para Salomão, porque ela é uma promessa condicional. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então elas são condicionais, porque elas são ligadas ao povo de Deus, exclusivamente ao povo que pertence a Deus, que se chama pelo nome do Senhor, e elas requerem essas promessas: humilhação, oração, busca e conversão por parte do povo. E hoje, nesse tempo que nós estamos aqui enfrentando essas dificuldades, essas lutas, é também um tempo para a gente parar e diante do Senhor nos quebrantarmos, reconhecendo que é o Senhor que vai mudar a nossa sorte nesse tempo, que é o Senhor que vai cuidar de nós, porque todas as coisas dependem da ação soberana de Deus. Então, se nós realmente nos humilharmos e orarmos e buscarmos ao nosso Deus e nos convertermos dos nossos maus caminhos, a promessa de Deus é que Ele ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Esse é o desejo do nosso coração nesse tempo. Que Deus venha realmente ouvir dos céus, perdoar os nossos pecados. Sabemos que nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. E a nossa oração, nosso pedido de oração para Deus é que Ele sare a nossa terra. E essas promessas de Deus, elas são dirigidas ao povo de Deus. São promessas de Deus para o seu povo, que são dirigidas aos cristãos de todos os tempos, aqueles que creem na palavra de Deus. Alguns estudiosos apontam que na Bíblia existem mais de 8.000 promessas, e elas se destinam, em sua grande maioria, exclusivamente ao povo de Deus. E Paulo ele faz uma ênfase que nós somos filhos da promessa, conforme Gálatas 4, versículos 23 e 28, onde ele diz que o filho da escrava nasceu segundo a carne, que era o filho de Ismael, mas o da livre, mediante a promessa. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Então nós recebemos as promessas de Deus por meio da obra de conversão, de arrependimento, de mudança de vida que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. No mesmo livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, ele diz ali no capítulo 3, versículos 22 e 29, ele diz assim: os filhos da promessa são todos aqueles que nascem espiritualmente por obra do Espírito Santo, por meio da fé. E diz lá o texto: mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então nós recebemos as promessas porque nós fomos selados
com o Santo Espírito da promessa, e todas essas promessas de Deus pertencem ao seu povo, ao povo que Ele chamou, ao povo que Ele mesmo resgatou por meio do seu Filho Jesus, que derramou o seu sangue precioso em nosso favor. Então é necessário que nós creiamos nessas promessas, e essas promessas vão trazer para nós a segurança que nós tanto precisamos, e sabemos que é uma segurança que nós não podemos encontrar no ser humano. O ser humano que vive muitas vezes das suas políticas pessoais, partidárias, eles enganam a todo momento o ser humano. Nós devemos orar pelas autoridades, mas vemos sim muito partidarismo nessa questão de busca de solução do coronavírus. Enquanto alguns de um lado olham para o lado científico, outros olham para o lado econômico. Existe então muita dificuldade a gente compreender quem realmente é mais equilibrado e capaz de trazer respostas para nós. Por isso que a palavra de Deus, ela traz essas promessas que vêm de Deus. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, que essas promessas têm nele o sim. Porquanto também por ele, por Jesus Cristo, é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Então é por intermédio de Jesus, o nosso mediador, entre Deus e os homens, que temos acesso a Deus, a sua salvação, as suas promessas e as suas bênçãos. É em Deus que devemos buscar segurança. Não uma segurança apenas para esse tempo, mas uma segurança eterna. Então todos os dons e privilégios espirituais se encontram em Jesus Cristo. Paulo mesmo afirma em Romanos 8, 31 e 32, onde ele diz: que diremos, pois à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então é quando olhamos para Jesus que nós sentimos segurança de que nada nessa vida pode nos separar do amor de Deus. E de tantas histórias da palavra de Deus, quando nós vemos a história do dilúvio, o que nos garante agora que o mundo não acabará mais por meio das águas, é o arco-íris que Deus deixou. Uma aliança que Deus fez, uma promessa que Deus fez, que de maneira nenhuma iria mais destruir o mundo por meio das águas. E Jesus, ele é a nossa garantia de que o pecado jamais poderá atrapalhar a fidelidade do Senhor em nos perdoar, em nos abençoar e nos restaurar para vivermos dia após dia na confiança naquilo que Jesus fez por nós naquela cruz. Quando escreveu acerca da nova aliança em Jesus Cristo, o autor aos Hebreus fez questão também de enfatizar que Jesus é o mediador das promessas, a base de sustentação do compromisso de Deus em nos salvar e nos abençoar. Ele diz lá, Hebreus capítulo 8, versículo 6, agora com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então as promessas feitas por meio de Jesus são superiores promessas, que vão além do tempo onde nós estamos vivendo e que nos levarão até a eternidade com Deus. Ainda em Hebreus capítulo 9, versículo 15, diz assim: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança,
aqueles que têm sido chamados. Então agora, Jesus ele é o mediador da nova aliança. E nós recebemos a promessa de uma eterna herança quando confiamos em Deus. Então essas promessas de Deus, quando elas são cumpridas, elas promovem a glória de Deus e o conforto daqueles que confiam nessas promessas. Então nós, como povo de Deus, quando nós vemos uma promessa sendo realizada por meio da palavra de Deus, como nós vimos semana passada, na morte e da ressurreição de Jesus, que nos trouxe toda a garantia, toda a certeza do nosso coração de que o preço foi pago, de que a tumba agora está vazia, que o sepulcro está vazio. Todas as promessas por meio de Jesus fazem parte agora da nossa vida e trazem segurança, conforto e a glória de Deus. Então, nós devemos glorificar a Deus, porque é Ele que faz as promessas. Nós devemos também glorificar a Deus, porque é Ele, por meio do seu plano redentor, que cumpre as suas promessas. E exaltar a Deus, porque nós temos a alegria de experimentar o cumprimento das promessas de Deus. E para terminar, eu queria ler um texto que está em 2 Coríntios também, capítulo 4, versículo 15, que apontam que essas promessas de Deus, elas têm um propósito de realmente nos abençoar, abençoar as nossas famílias, abençoar o povo de Deus. E ele diz lá: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Então as promessas existem por amor de nós. E a graça faz com que elas se multipliquem nas nossas vidas. E muitas gerações de cristãos, de pessoas que pertencem à família de Deus, são parte do povo de Deus, têm exaltado ao nosso Deus com ações de graça, exaltando todas as promessas que Deus fez e tem cumprido. E Deus tem muitas outras promessas que Ele nos promete cumprir. Promessas ligadas à volta de Cristo, promessas ligadas ao cuidado de Deus para conosco. Existem muitas promessas. Jesus mesmo faz a promessa de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então que Deus possa ser glorificado, porque essas promessas têm se cumprido. Deus é o autor das promessas. As promessas de Deus são de variados tipos, incondicionais, condicionais, exclusivas ao seu povo. As promessas de Deus trazem segurança e o resultado das promessas é que Deus, Ele tem sido glorificado para a sua glória, para a sua honra e também para o benefício de todos aqueles que creem no nosso Deus e no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nosso desejo nesse dia é que você e sua família continuem sendo abençoados pelo Senhor, renovados na sua esperança, na sua fé. Continue confiando no Senhor, nas suas promessas. Deus continua sendo exaltado, glorificado. Tudo está no controle soberano do nosso Deus. E eu quero encerrar nessa manhã a nossa escola dominical, fazendo uma oração, rogando a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as famílias aqui da igreja de Batovi, daqueles que estão assistindo nesse momento essa mensagem, que Deus possa abençoar seu lar, sua família. Vamos então orar nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelas suas promessas, que são seguras, que são incondicionais ou condicionais, porque nos ensinam a confiar em Ti e a viver uma vida que exalte e glorifique o Teu santo nome, uma vida de quebrantamento, de arrependimento, de confiança diária no Senhor.
Cuida, Pai, do teu povo, nesses tempos de isolamento social, onde nós não podemos fazer as nossas atividades do dia a dia, do cotidiano, mas rogamos ao Senhor que o Senhor continue cumprindo as suas promessas, Senhor, sobre a nossa vida, sobre as nossas famílias, sobre o teu povo que se reúne aqui na igreja de Batovi, em todos os lugares do mundo onde o Evangelho já foi pregado, que ali também, Pai, as tuas promessas continuem sendo cumpridas sobre nós e nossas famílias. Abençoa o teu povo, concede para todos nós um domingo abençoado na tua presença, cuida de cada família, cura aqueles que estão enfermos, abençoa aqueles que estão temerosos, Pai, que eles possam trocar a ansiedade pela confiança no Senhor, que eles possam tirar a preocupação do seu coração e ter fé em Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, aquele que cuida de nós todos os dias até a consumação dos séculos. Pai, te louvamos pela igreja de Batovi, por suas famílias, concede para nós um dia abençoado na tua presença e que o Senhor continue ensinando o nosso coração a confiar em ti e nas tuas promessas. Obrigado, nós te louvamos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Então que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. Agradecemos a Deus porque você participou conosco desse estudo da Palavra de Deus sobre as promessas de Deus. Que o Senhor então possa abençoá-lo ricamente todos os dias da sua vida.